Eu sou o Ailson e estou aqui hoje para fazer uma aula de história diferente com vocês. Não, eu não vou ficar perguntando quem descobriu o Brasil, quem proclamou a República, nem quem foi o cara que proclamou a independência, nem em que ano foi. Não que estas coisas não sejam coisas importantes, muito pelo contrário. Na verdade, essa nossa aula de história, em algum momento vai parecer uma aula de história, em outro momento vai parecer uma aula de geografia e vocês vão falar assim, nossa, que confuso, professor, não estou entendendo. Por que eu digo isso? Porque para a gente entender como é que cada uma das nossas histórias, da minha, da de cada um de vocês ou de tantas outras pessoas, ajudam a compor essa grande história que a gente vê lá nos livros didáticos. A ideia do onde e do quando, e a ideia do porquê, o onde e o quando. Em que tempo? Em que momento? No passado? Hoje? Quando? Passado ou hoje? Onde? Em que lugar? Na minha casa, na minha vila, no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país? Pois é. Vocês lembram que a gente pediu que vocês lessem o livro do Guilherme Augusto de Araújo Fernandes, The Man Fox, e nós podemos ver também o vídeo Dona Cristina Perdeu a Memória. Exatamente para despertar em vocês uma coisa muito importante, para que vocês compreendam que sem a memória, ou sem o registro dessa memória, às vezes a história se perde, ou pode deixar de existir. Para isso ficar um pouquinho mais claro, eu vou usar como mote ou como exemplo a minha história. Podia ser a história de qualquer um de vocês ou de qualquer outra pessoa do mundo, mas eu vou usar a minha história. Talvez vocês compreendam melhor. Bela foto, não é? Pois é. Esta é a foto da minha mãe, a senhora Maria José, e aqui ela está ao lado de seus dois grandes companheiros, o gato e o cachorro, Zig e Max. Pois é, quando essa senhora veio para São Paulo, na década de 60, junto com meu pai, ambos tinham se casado lá no Nordeste e vieram para São Paulo em busca de uma vida melhor, fugindo da seca que acontecia lá naquela época e ainda acontece hoje, como a gente vê na televisão, nos registros da internet e nos livros didáticos também. Eles vieram para São Paulo, como muitos nordestinos fizeram, em busca de uma vida melhor, buscando um caminho melhor, buscando se estabelecer. Vieram morar aqui num bairro de São Paulo chamado Vila Nova Cachoeirinha e minha mãe foi trabalhar numa casa de família, uma casa de judeus que tinha uma loja aqui no bairro do Bom Retiro, e meu pai no mesmo bairro foi trabalhar numa fábrica de queijos bem conhecida aqui de São Paulo, até do país. Ambos tiveram 3 filhos, dentre os quais este que vos fala. E cada um dos 3 filhos teve uma história diferente, de acordo com a sua própria história, ou do desenrolar de sua própria história. Pois bem, quando os meus pais chegaram aqui em São Paulo, por volta de 1960, e foram se estabelecendo até mais ou menos 1964, o país passava por diversas transformações. Nesse momento histórico, nos anos de 1964, os militares davam um golpe e assumiam o poder no país, ditando novas regras, impondo sua ditadura, que foi até o ano de 1985. Nossa, professor, quanta coisa, né? Pois é. Aí vocês dizem assim para mim, mas por que você começou com a história dos seus pais, a história da sua família e de repente foi parar na história do país? É muito simples. É que para vocês possam entender que para que a história grande que a gente vê nos livros, como eu já falei algumas vezes aqui, para que ela se forme ou para que ela exista, é importante que hajam outras pequenas tantas histórias que ajudam a compor esse grande cenário. Se eu pegar, por exemplo, um de vocês, qualquer um de vocês, nesse momento, enquanto a gente está aqui conversando e vocês estão me assistindo e tentando entender o que esse professor maluco fala, muita coisa está acontecendo, não só no seu país, aqui no Brasil, como no mundo. Por exemplo, nesse momento o presidente pode estar lá
assinando, o nosso presidente pode estar lá assinando algumas novas leis, discutindo alguns ditames com o Congresso Nacional, blá blá blá, enquanto vocês aqui têm a sua vidinha acontecendo, estão tentando aprender história e estão tentando aprender geografia. Ao mesmo tempo, tomando como desenho a história do mundo também, lá nos Estados Unidos, um outro presidente está está se elegendo, está se tornando presidente do país, no caso dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que a história de cada um de vocês, ou que a minha, ou que a de tantos outros, está se desenrolando. A ideia é exatamente mostrar para vocês que, enquanto esse tempo vai se desenrolando cronologicamente, viram que eu comecei lá quando os meus pais vieram para cá, e aí tiveram os filhos, e eu nasci e fui crescendo, não dei muito detalhe, senão ia virar uma novela isso aqui, até chegar no momento em que a gente está conversando. A mesma coisa acontece com cada uma das histórias de vocês. Isso não deve ser perdido, não deve ser deixado de lado. Para que vocês entendam a história grande, entendam primeiro cada uma das histórias que vocês têm. Antigamente, muito antigamente, os pais faziam álbuns fotográficos, que eram cadernos imensos, cheios de fotos, para registrar esses momentos. O momento que eu caminhei pela primeira vez, o momento que eu disse mamãe pela primeira vez, o momento em que eu estava engatinhando, o momento que eu cresci, o momento do meu primeiro dia na escola, e assim sucessivamente. Hoje isso parece uma coisa doida, né? Não, professor, não tem mais isso não. Meu pai e minha mãe colocam lá na rede social e tem lá no computador, no smartphone, e tem um pendrive lá com um monte de foto, que na verdade é a mesma coisa. É importante que a partir daí vocês percebam que em um determinado momento, quando a gente estava começando a estudar esse momento do que é a história, do tempo, do espaço, a gente aprendeu um pouquinho sobre os griots africanos, que eram contadores oficiais de histórias de alguns lugares da África, que eram incumbidos de sempre contarem histórias com a ideia de que nunca se perdesse a memória que estava guardado, porque senão a história deixava de existir também. E com isso tudo, eu tenho uma proposta muito interessante para vocês. Para que vocês entendam melhor, já que a gente foi divagando e divagando, a minha proposta é que cada um de vocês faça um vídeo, registre em vídeo. Não precisa ser a sua história inteira, porque senão vai ser uma novela maior do que a minha, né? Mas pode ser lá um momento importante da vida de cada um, ou um momento que aconteceu algo que marcou muito, um momento que eu fiquei muito triste porque aconteceu isso, um momento que fiquei muito alegre porque eu ganhei isso, um momento ruim porque eu perdi o meu cachorro, e assim sucessivamente, não importa o que seja. Não tentem fazer como eu fiz aqui, façam do jeito de cada um de vocês, porque é tão importante para a gente ouvir o que vocês têm a dizer também, e saber que isso tudo ajuda a compor uma grande história, e é tão mágico, né? Hoje existem milhões de formas de se registrar as pequenas histórias de tantas pessoas. Não são só os livros, não são mais os álbuns fotográficos, não são apenas os smartphones e os pendrives e os arquivos todos da internet, nada disso. Existe uma organização chamada Museu da Pessoa, onde a gente pode deixar lá registrado um pouquinho de cada um. E um dia eu acredito que se a gente for lá visitar esse lugar para conhecer como que é todo esse universo ali dentro, a gente vai ficar encantado, porque são tantas histórias como a minha, como a de cada um de vocês, e são tantas histórias que ajudam a compor todo esse universo do que é a grande história. É importante que a gente tenha isso em mente e que a gente aprenda de uma vez que a nossa história não é importante só para nós ou para nossa família. A nossa história, num contexto geral ou maior, é importante também para essa história grande, para que ela se realize, para que ela aconteça e para que ela exista. Eu quero agradecer a vocês todos por terem me ouvido
e dizer que a gente está aqui para fazer a nossa história nessa grande história. Obrigado.